Mucuyu para quem é de Mucuyu, a bênção para quem é de a bênção, axé para quem é de axé, motumbá para quem é de motumbá. Meu nome é Giovanni. Hoje o meu figurino é em homenagem à linha dos malandros. Nós vamos dar continuidade aos vídeos sobre a curimba de terreiro. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever que é rapidinho, assim vocês ajudam esse canal a crescer. Deixe o seu curtir e compartilhe com todos os seus amigos. Então, sem mais enrolação, vamos logo pro vídeo. Então, os tópicos que nós vamos discutir hoje são dois em específico: os padrinhos da curimba, ou os mentores espirituais, e o chão da curimba e o seu axé. Então, o padrinho da curimba, ou o mentor espiritual da curimba, ou o guia-chefe da curimba, da engoma, são várias formas que as pessoas chamam nos seus terreiros esse guia que a padrinha, né, que vai orientar, que vai proteger os médios integrantes da curimba, que vai abençoar aqueles instrumentos, aquele espaço, e eles fazem o trabalho espiritual da evocação das energias. Então, enquanto os ogãs, os médios integrantes da curimba, eles fazem o trabalho material, eles fazem o barulho do tambor, eles cantam os pontos cantados, essa vibração que é gerada no plano espiritual, ela é manipulada por um guia, que é o padrinho ou o mentor espiritual da curimba. E é ele quem vai abrir os portais espirituais, é ele quem vai dar a permissão para que os trabalhos aconteçam. É ele que vai levar as mensagens dos ogãs, as mensagens dos integrantes da curimba para o plano espiritual. Então ele faz o intermédio, ele é o mensageiro, ele faz a ligação entre a prece dos médios que estão na curimba e o que vem do Orum, o que vem dos orixás para nós. Então, essa figura, essa entidade, ela é muito importante, a sua presença é muito importante dentro do terreiro. Além disso, também é papel do mentor espiritual da curimba garantir a segurança daqueles médios que estão lá. Porque quando um médium começa a desenvolver a sua mediunidade na curimba, ele é novo na religião e ele começa a se desenvolver na curimba, começa a trabalhar a musicalidade, começa a trabalhar os chakras de irradiação de energia. Então, os tipos de mediunidade que são desenvolvidos no médium ogã, no médium atabaqueiro ou no que vai cantar, é diferente da mediunidade daquele médium que vai trabalhar com a incorporação. O ogã, ele desenvolve a intuição, ele desenvolve a percepção, a visão, a audição e alguns outros sentidos também. Mas principalmente a intuição, ou seja, entender as mensagens que são passadas pelo espiritual de forma não verbal. Ou seja, essa intuição ela vem na nossa mente. Então o ogã ele desenvolve muito a intuição. Nesse sentido, o médium que vai desenvolvendo esses diferentes tipos de mediunidade, ele se torna um pouco mais vulnerável dentro do terreiro, porque o seu desenvolvimento em relação à incorporação não é tão atenuado. Dessa forma, o guia que vai ser responsável pela sua energização plena, pelo seu descarrego das energias, pela sua segurança, é o mentor da curimba. É o padrinho da curimba. É ele que vai manter o equilíbrio enquanto os ogãs estão tocando. O ogã que se forma somente como tabaqueiro no terreiro, o ogã que não desenvolve incorporação, ele não tem aquele axé da incorporação, ele não tem aquela vibração que equilibra e descarrega. Então ele fica à mercê da vibração dos outros guias, dos seus irmãos de corrente, do seu pai e da sua mãe de santo. E a figura do mentor espiritual da curimba é muito importante nesse caso. Vamos avançar aqui. Sempre há uma entidade chefe da curimba. Sempre. Essa é a doutrina que nós pregamos no nosso terreiro. Que sempre vai existir um guia que comanda a curimba dos terreiros. Muitas vezes, ele não é conhecido. Por vários motivos. Pode ser que essa doutrina, essa forma de trabalhar no terreiro não seja conhecida. Pode ser que os integrantes daquele terreiro
menosprezem a necessidade de conhecer um guia ou de reverenciar um guia chefe da corimba. Pode ser simplesmente desleixo, pode ser que as pessoas conheçam o guia, mas não tratem. Mas, de modo geral, considerando que o guia sempre existe, que o chefe da corimba sempre existe, é importante que as pessoas do terreiro que estão na posição de hierarquia possam descobrir quem é esse guia e começar a tratar ele, reverenciar ele da forma como deve ser feita. O ideal é que ele se manifeste em algum médium do terreiro, e não necessariamente precisa ser alguém da corimba, pode ser qualquer outro médium, pode ser da hierarquia ou não, pode ser no Pai de Santo, pode ser no Ogã, pode ser no médium de toco. O importante é que o guia se manifeste, se apresente, diga quem é, né, da onde vem, com que energias ele trabalha e como ele quer ser tratado, como ele quer ser reverenciado. Como que isso acontece? Pode ser de forma espontânea, pode ser que o guia simplesmente chegue em um determinado momento, ou ele pode ser evocado. Pode ser que os guias-chefe do terreiro chamem o chefe da corimba em algum médium, num momento específico. E aí vai ser possível conhecer ele também. Se você trabalha num terreiro onde não se conhece o chefe da corimba, pergunte para o seu pai de santo, pergunte para sua mãe de santo ou para os ogãs. Pode ser que eles conheçam e não contem para ninguém. Se for da doutrina do seu terreiro manter isso como segredo, bem, não tem problema. Mas é interessante todo mundo saber que existe um guia que está lá protegendo, fazendo o trabalho espiritual. Então, de modo geral, pode ser qualquer guia. Ele pode pertencer a qualquer falange de trabalho. Eu mesmo, na minha caminhada dentro dos terreiros, eu já vi vários guias sendo chefes da corimba. Como, por exemplo, no nosso terreiro, o chefe da corimba é o caboclo flecheiro. Ele é um caboclo da linha de Oxóssi. Ele foi trazido para ser chefe da corimba do nosso terreiro pelo caboclo Sete Flechas, que é o chefe espiritual do terreiro. Então vocês estão vendo uma imagem que é do assentamento do caboclo flecheiro, que fica em frente à corimba do nosso terreiro. Essa imagem ela foi batizada para esse caboclo. Então esse tronco foi esculpido especialmente para esse assentamento. Então todas as entregas e as oferendas e a obrigação que a gente faz é tudo ali. Mas eu também já vi vários outros guias sendo o chefe de corimba dos terreiros. Um dos primeiros terreiros que eu participei, o guia-chefe da corimba era o caboclo Girassol, caboclo da linha de Xangô. Era muito difícil ele vir trabalhar e ele era o chefe da corimba. Ele não era reverenciado toda a gira, mas era bem importante a presença deste caboclo e ele era sempre lembrado, principalmente nas giras de Xangô. Outro guia também é o Ogã Caiã. Ele também é um guia-chefe de corimba. Eu tenho quase certeza que ele é da falange de Ogum. Também o caboclo Purunã, é um caboclo da falange de Oxóssi também. E alguns outros também, como o Pai Serafim, é um preto velho. Próximo, caboclo Sete Cachoeiras, é um caboclo da falange de Xangô, ele também. José da Grimpa é boiadeiro, ele também é um chefe de corimba. Esses dois últimos que eu citei, o caboclo Sete Cachoeiras e seu Zé da Grimpa, os dois são cultuados como chefes da corimba do mesmo terreiro. Uma outra situação que também é interessante de comentar é que, assim, às vezes uma pessoa ela quer presentear, ela quer dar o seu atabaque para alguma entidade. Eu já vi muitas pessoas dando atabaques para entidades. Eu mesmo já presenciei quando o meu pai ele comprou o primeiro tambor, quando nós entramos na Umbanda, e ele deu aquele tambor para o cigano dele, para o cigano Pablo. É muito comum essa prática, as pessoas gostam de ofertar, de consagrar o seu tambor ao sagrado. Eu já vi ser ofertado para o Exu Capa Preta, eu já vi ser ofertado também para o cigano Pablo, como eu já comentei, para seu Zé Pilintra, isso é muito comum, ofertar tambor para seu Zé Pilintra, extremamente comum. E também para o Exu Sete Montanhas. Foi o primeiro terreiro que eu entrei para trabalhar, há quase 20 anos atrás, foi ofertado os tambores para o seu Exu Sete Montanhas. Então agora vamos falar do chão da corimba e do seu axé. Primeiramente, é muito importante pensar que o local da corimba tem que ser um local apropriado.
O que é um local apropriado para você ter uma corimba? Não pode ser apertado, não pode ser escuro, porque se você tiver um livro de pontos ali, você precisa ser capaz de ler. É importante que tenha uma ventilação, nem que seja a mínima possível, ou que tenha um ventilador ali, porque é um local que fica muito quente, porque as pessoas estão em constante movimento. É um local que os ogãs, eles precisam ter uma visão privilegiada, eles precisam ver tudo o que acontece no salão, e é interessante que eles tenham uma linha reta da entrada do terreiro. Por quê? Sempre que chega pessoas novas no terreiro, sejam visitantes, sejam pessoas da religião ou consulentes, o ogã tem que ser a primeira pessoa a ver. Consequentemente, as outras pessoas da hierarquia também vão ver, o capitão, o pai pequeno, assim por diante. Mas o ogã, sendo a primeira pessoa a ver, ele já consegue se preparar para a energia que vai vibrar. O que eu quero dizer com isso? Se você, enquanto ogã, está ali tocando e você vê que entrou um casal no terreiro e esse casal está vestido de branco, inteiro de branco, você já pensa, são pessoas da religião, porque estão inteiros de branco. Estão entrando no meu terreiro e estão inteiros de branco. Podem ser que sejam convidados e eu não estou sabendo. Nesse momento, já fica na sua cabeça a possibilidade de serem convidados. Se forem convidados, talvez alguém da hierarquia, pai pequeno ou pai de santo, já vai te dar uma ordem para você convidar essas pessoas a entrarem. Nesse momento, então, você para o ponto e puxa um ponto de visita. Puxa, se for um pai e uma mãe de santo, você puxa um ponto para reverenciar a coroa daqueles visitantes. E assim por diante. Então, o local onde a corimba fica no terreiro tem que ser apropriado. Se vocês estão para construir um terreiro ou para mudar a corimba de local, pensem nisso porque é bem interessante colocar a corimba num ponto-chave. Os médiuns, eles têm que ser preparados. Então, todos os médiuns que vão participar da corimba do terreiro, eles têm que ser preparados para o que vai acontecer ali. Não adianta pegar uma pessoa qualquer, jogar ela atrás do atabaque e falar, se vira aí. Alguém tem que ensinar ela. Tradicionalmente, os mais velhos ensinam os mais novos. Mas não é sempre que um terreiro tem ogãs mais velhos, né, para passar o conhecimento para os mais novos. E aí tem que procurar fora. Vai procurar em outro terreiro, ou nos terreiros que você já participou, ou de qualquer outra maneira você vai ter que adquirir um conhecimento e preparar esses médios para você ter uma corimba eficiente. Para os ogãs, o samba, o atabaqueiro, para eles saberem puxar os pontos, para eles saberem tocar, para eles saberem conduzir a gira, parar na hora correta, parar da forma correta. Tudo isso é muito importante. A energia que vai vibrar da corimba, ela depende de todos esses pontos. A energia da corimba, ela não é singular, ela é plural. Ou seja, ela depende de uma conformação de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo para que aquilo fique bonito, fique forte, fique vibrante. E o último ponto que eu coloco aqui é que é necessário que haja uma doutrina forte dentro do seu terreiro, dentro da sua hierarquia, dentro da sua corimba, para que as coisas possam acontecer da melhor forma possível. Isso não quer dizer que vai ser um quartel-general lá, que se você cometer algum erro, você vai ser punido, você vai ser humilhado em público. Não, isso não quer dizer isso. Doutrina forte não quer dizer repreensão. Doutrina forte quer dizer que existe um regimento a ser seguido, existem ordens a serem cumpridas e procedimentos a serem aplicados. Quando a pessoa é consciente desses procedimentos, é consciente dessa metodologia de trabalho, então nós temos uma doutrina forte e as coisas podem acontecer como a hierarquia da casa deseja. Avançando. Então, com base em tudo isso que a gente já discutiu até agora, a gente já tem ideia de que a corimba é um local diferente no terreiro. Não quer dizer que é melhor ou pior, mas é diferente. Diferente por quê? O primeiro ponto que eu coloco é que é um local de irradiação de energia. Isso é uma doutrina que eu coloco muito forte lá no nosso terreiro, que eu aprendi. A corimba é para irradiar. Claro que enquanto você está ali, você está sentindo vibração. É óbvio, porque toda vibração que passa pelo terreiro, ela é evocada pela corimba.
Então tudo vem, passa pelos atabaques, passa pelos ogãs e vai para o salão. Isso é um fluxo contínuo que fica acontecendo a gira inteira. Mas é um local de irradiação. Então as pessoas que estão trabalhando ali, os médiuns da Corimba, eles vão desenvolver esse tipo de mediunidade, a irradiação energética. Então o chão da Corimba é um local de irradiação, não é um local de recepção. Isso faz diferença na hora de trabalhar a sua mediunidade. Outra questão importante. Desde muito pequeno, eu ouvia falar que quando nós estávamos no terreiro e iam acontecer trabalhos pesados, era para colocar as pessoas vulneráveis atrás dos atabaques, atrás da Corimba. E eu não entendia isso. Eu, quando era criança, tive que ir para trás do atabaque várias vezes, porque estava acontecendo algum trabalho diferente do salão. Na maioria das vezes era na linha da esquerda. E o pai de santo, a mãe de santo, me mandava para trás do atabaque. Vai para trás do atabaque, fica lá, não sei o quê. E enquanto isso, o pau tava quebrando lá no meio do salão. E eu não entendi o porquê. Depois que eu fui tendo mais experiência, fui vendo como as coisas acontecem nos terreiros, eu consegui me esclarecer. Consegui entender que a Corimba, sendo um local de irradiação de energia, aquela vibração que está acontecendo lá no meio do salão, ela não vai explodir para quem está atrás do atabaque. Então, se você tem pessoas mais vulneráveis, pessoas mais desequilibradas, elas podem ficar atrás do atabaque em momentos de uma vibração muito forte ou mais pesada, para que elas não sejam expostas a esse tipo de vibração. Então, surge a dúvida, o que são pessoas vulneráveis? Eu gosto de dizer que se você é um médium novo no terreiro e você ainda não tem a Maci, você pode estar vulnerável, porque a sua energia ainda não está equilibrada com a dos demais médiuns daquele terreiro. Se você não tem nenhuma guia de proteção, não está usando nenhum fio de contas, você pode estar vulnerável também. Se você não cumprir os seus preceitos no dia de gira, você pode estar desequilibrado. Crianças muito pequenas, elas podem estar vulneráveis porque elas podem não entender os trabalhos que estão sendo feitos e elas podem se emocionar. O que está acontecendo lá no salão pode refletir emocionalmente de alguma forma nas crianças, ou até em pessoas ignorantes, em pessoas leigas. Eles conhecem as vibrações que estão sendo manipuladas no terreiro. Vulnerável não quer dizer que é fraco, quer dizer que a pessoa está vulnerável, que ela está mais exposta do que os demais. E já que ela está no terreiro naquele momento, não vai se pedir que ela saia, porque ela está ali para evoluir, para aprender e para ajudar. E ela só vai aprender vivendo aquela situação. Mas como ela é um pouco mais vulnerável, é interessante que se proteja ela. Então se coloca ela para trás da Corimba. E agora eu vou trazer uma questão bem polêmica, e eu espero que gere bastante polêmica mesmo, porque é bem legal da gente discutir isso. Pode ou não pode incorporar atrás do atabaque? Eu tenho uma opinião que é o seguinte. Se você trabalha com os seus guias, já tem o seu desenvolvimento, né? Já trabalhou no salão com a incorporação, já desenvolveu isso, está atrás do atabaque, tocando, porque está no momento ali que quer aprender a tocar, ou você é ogã e também incorpora, enfim, e você está sentindo a vibração do seu guia, você pede licença, sai do atabaque e vai incorporar no salão, desde que isso seja permitido pela doutrina do seu terreiro. Mas existem casos em que a pessoa está ali tocando e do nada, num passe de mágica, ela incorpora, ela baixa o guia ali atrás do atabaque, ela simplesmente para de tocar e já incorpora no mesmo instante. Quem sou eu para dizer que é certo ou errado? Mas eu vejo que isso é uma falta de respeito dupla. Primeiro, com a Corimba, com a prática que você está fazendo de tocar o atabaque para os seus guias, para os seus orixás. E segundo, para com o seu guia. Porque você não está no momento mais apropriado, não está se doando o quanto você poderia para que o guia possa vir trabalhar da forma mais equilibrada e mais benéfica possível. Você já tem o seu desenvolvimento de incorporação e está sentindo o seu guia, pede licença, sai do atabaque e vai trabalhar. Assim você não prejudica ninguém. Não prejudica os outros ogãs que estão tocando, não prejudica a vibração da casa e não prejudica a si mesmo, porque o seu guia pode acabar fazendo com que você bata em alguma coisa, se machuque.
Enfim. Por outro lado, pensando em tudo isso que a gente já discutiu até agora, de que a corimba tem uma vibração de irradiação e que é um local de vibração diferenciado, tem pessoas que falam que não se incorpora, de que é impossível incorporar atrás do atabaque. Eu acho que ninguém é capaz de dizer o que é possível e é impossível dentro do terreiro. Porque nós estamos falando de uma religião e dentro da religião tudo é possível. O que vai permitir que isso aconteça ou não é a sua fé e é Olorum, não somos nós meros mortais. Então, é possível? Eu acredito que é possível. Mas a doutrina, a aprendizagem, o desenvolvimento do médium é que tem que falar mais alto. Se ele tem respeito pelos seus guias, se ele tem respeito pela corimba do seu terreiro e por si mesmo, ele não vai incorporar atrás do atabaque. Ele vai pedir licença e ele vai para o salão para daí trabalhar com seus guias. De forma pessoal, eu diria que se o Ogã está tocando, a pessoa está atrás da corimba e ela está ali para aquele fim, ela deveria ficar ali professando a sua fé dessa forma e não ir para o salão trabalhar com seus guias. Porque se ela optar por esse outro tipo de trabalho, aí ela vai para o salão e desenvolve a sua mediunidade de incorporação e desenvolve o seu outro lado mediúnico. Então a gente chegou ao fim desse vídeo. Esse foi mais curto em relação ao último, que teve quase 40 minutos. Eu preferi fazer esse um pouco mais curto, até para ver se vocês conseguem desenvolver um pouco melhor, se vocês começam a comentar nos vídeos, começam a colocar suas dúvidas, suas sugestões. Eu agradeço a atenção de todo mundo, desejo uma ótima semana, cheia de axé para todos vocês e que Zambi abençoe a todos nós.